Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Câmara Rio Debate especial Notícia Preta. Hoje a gente vai falar sobre humor. E os nossos convidados são o jornalista, influenciador digital, roteirista e dramaturgo Adalberto Neto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós recebemos também a atriz e influenciadora digital Isabela Freitas, a Isa Black Woman. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, pela honra de estar aqui. E temos também o João Batista, mais conhecido como Big João. Ele é comediante, criador de conteúdo e muito engajado em projetos sociais. É um prazer receber você aqui. Pô, obrigado, eu que agradeço. Tá sendo uma honra. Humor é uma palavra que tem origem no latim e significa disposição do ânimo de uma pessoa ou a sua veia cômica. A palavra também é aplicada ao estado de espírito e é justamente por isso que a gente diz que uma pessoa está de bom ou de mau humor. O humor também é usado para expressar aquilo que a gente não consegue dizer de uma outra forma. E antes da gente começar aqui o nosso papo, a gente vai ver uma matéria sobre por que as pessoas escolhem o humor como forma de ganhar a vida. Parece fácil. Peraí. O que você disse? Mas quem escolhe viver do humor assume a difícil missão de conquistar plateias inteiras em um pequeno período de tempo, contando histórias curtas. Às vezes são apenas segundos até o humorista conseguir tirar do público as mais sinceras gargalhadas. Foi no teatro que os atores João Vitor e Pedro Ottoni começaram suas histórias. Hoje é através das redes sociais que eles levam alegria para milhares de seguidores. Comecei igual meus colegas, a maioria dos meus colegas, na pandemia. Eu fazia teatro antes, dança, e aí eu estava assim, em casa sem poder fazer nada. E aí eu comecei a fazer vídeos para de alguma forma liberar a energia que eu estava guardada. Eu era o cara que ficava imitando os professores quando eles tinham uma forma de falar que eu sabia representar. Eu era o cara que antes de debocharem de mim, eu fazia piada comigo mesmo para não ser alvo de piada. Então eu acho que o humor entrou na minha vida sempre como um escudo para eu fugir de situações que poderiam ser pesadas para mim. Descontrair e ao mesmo tempo provocar. Esses são apenas dois dos vários pilares que sustentam o humor. Seja por meio da crítica às futilidades da vida privada ou por meio da crítica social. Uma pressão mesmo da sociedade com esse tipo de condição. Os humoristas apresentam diferentes faces do mundo que os cerca, ironizando a vida à medida que ela acontece e estimulando a reflexão. Desde os primórdios do humor foi uma forma de arte que criticava sempre o que estava de errado na sociedade, de uma forma que não fosse tão explícita para quem não entendesse o que estava acontecendo. Eu gosto de fazer vídeos em que, tipo assim, que a pessoa fique em situações de desconforto, situações de mal entendido. Então, geralmente eu fico procurando. Aí, quando acontece comigo, ou vejo acontecendo, eu já anoto no celular e chego em casa, escrevo e gravo. No final das contas, apesar dos risos e da diversão, o humor também tem seu lado sério. E brincadeiras à parte, João Vitor e Pedro Ottoni sabem que é preciso ter responsabilidade. Eu acho que pra gente que faz humor, a gente tem que ter a responsabilidade de não abordar temas que, tipo, é criminoso você fazer uma piada racista. Então, tipo, quem faz humor tem que selecionar o que é piada, que vai fazer as pessoas rirem, todo mundo rir, ou tipo, e a piada que vai fazer alguns rirem e alguns sofrerem. Nós vimos na reportagem as histórias desses artistas e humoristas. E eu gostaria de começar o nosso papo conhecendo melhor a história de cada um de vocês, começando por você, Adalberto, que é meu amigo de profissão, que quando a gente se conheceu, nós, tanto eu quanto você, a gente estava numa redação de jornal, e você fez, né, você migrou, digamos, da redação de jornal para frente da tela. Você é roteirista, dramaturgo e agora ator. Adalba, como isso aconteceu? Não, quando me chamam de ator, assim, é tão desconfortável para mim, porque eu não sou, né, ator, mas assim, acabo fazendo isso ali, né, nas redes sociais.
E é muito louco, porque a gente, enquanto jornalista, a gente tem que ter essa seriedade, a gente tem que passar a seriedade para que as pessoas acreditem na informação que a gente está transmitindo. E aí, na pandemia, o isolamento falou assim para mim, ou você faz, ou você vai ficar aí nesse ócio. E eu não sou uma pessoa que consegue ficar parada, que se dá bem com essa coisa de ficar parada em casa sem fazer nada. Eu tenho que estar fazendo, na verdade, 1000 coisas ao mesmo tempo, que aí eu consigo me organizar. E aí eu comecei fazendo uns vídeos com a minha mãe mas uma coisa até para ocupar, na verdade, a minha mãe, que eu ficava muito preocupado que minha mãe ficava em casa da hora que acordava até a hora de dormir. E eu ainda ia ao mercado uma vez na semana e farmácia quando precisava, quando a gente surtava, né? Que na pandemia a gente precisou muito de farmácia também. Era mercado e farmácia, assim, quase assim no mesmo nível de necessidade. E eu ficava preocupado com ela, eu ficava ocupando ela, vamos gravar esse vídeo, não sei o que e tal. Uma coisa assim, um humor bem chave, sabe? E aí um dia uma amiga ligou, porque foi levantado esse debate das questões raciais, né? Falou-se de George Floyd, vidas negras importam. E aí ela se interessou, uma amiga minha, que foi do trabalho também, e falou sobre a questão do racismo estrutural para explicar. Eu falei, gente, na minha bolha eu estou precisando explicar. E aí eu achava assim, não, eu não preciso, porque assim, a minha galera que me segue, meus amigos, tinham poucos seguidores, então eu não preciso falar disso aqui. Eu preciso falar em outros lugares, que eu acho que a gente tem que falar. Todo mundo que é preto tem que falar. Que até então você era jornalista, roteirista, né? Jornalista, roteirista. Eu fazia os textos ou para os outros, ou então eu fazia texto assim, ou para os outros lerem ou para os outros atuarem, né? Então, e aí eu falei assim, caramba, eu vou fazer. Mas eu não queria bater textão, porque eu acho que isso é meio que a gente sai violentado, né? Depois que a gente bate textão, falar sobre algum caso de mais um jovem negro que morreu numa operação numa favela, sabe? Isso, sabe? Atravessa na gente. Atravessa na gente. E a gente não sai bem dali. Então, a gente vai ali prestar um serviço, porque aquilo não deixa de ser um serviço, né? O que a gente faz nas redes sociais. E a gente sai, sabe? Acabado, destruído. E aí eu falei assim, não, eu vou então fazer do meu jeito. Eu vou fazer com deboche, com ironia, sabe? Colocando o pé na porta e com uma afronta, que é o rosto pintado de branco, né? Porque uma das coisas que me incomoda no humor racista é que a blackface está aí até hoje, né? Na Fazenda da Jojo Todinho, que a Jojo Todinho ganhou, né? Tinha um humorista que fez blackface, né? Numa TV, no canal aberto, no horário nobre. Blackface quer pintar a cara de preto quando você, né, uma pessoa branca, e se pinta de preto para imitar uma pessoa preta. Exatamente. E aí, é engraçado que, assim, no começo as pessoas vinham assim, ué, blackface não pode, mas whiteface pode? Eu falei, onde é que blackface não pode? Não pode, né? Mas, assim, as pessoas fazem, né? E nada acontece com elas. E aí, nessa transição, onde que a nossa história Notícia Preta da Alberto Neto se casa, foi que justamente nessa sua transição você criou diversos personagens com o rosto pintado de branco. Numa conversa nossa, eu falei, amigo, traz isso pro Notícia Preta. Exatamente. Aí você ficou assim, mas como será que as pessoas vão aceitar, né? Será que elas vão entender esse humor que eu tô... Eu falei, não importa, traz. E hoje é o grande sucesso do Notícia Preta. São os vídeos toda sexta-feira, às 7 da manhã, tem um vídeo do Adalberto Neto. E se eu atrasar, se não botar no horário do Notícia Preta, as pessoas cobram, porque elas já esperam o Adalberto Neto ali, né? Pois é. E, assim, pessoas brancas vêm falar comigo, assim. Eu fui numa festa, agora que estava voltando, assim, num evento, né? Era uma festa cheia. E umas pessoas brancas, eu adoro seu personagem, sabe? Eu falei, que bom. Que bom, né? Que atingiu, né? E é muito engraçado como o humor curou na pandemia. E aí eu trago exatamente esse período da pandemia, porque foi um período onde a gente viu atores negros se destacando nas redes sociais. Isa, você é uma delas, né? Eu percebi que durante esse período da pandemia que seus conteúdos eles são incríveis, tudo são incríveis, sua família é incrível, seu conteúdo é incrível, você é incrível. Mas durante a pandemia você teve um boom, né? Um boom. Você sente isso, que as pessoas durante a pandemia elas precisavam do humor, o humor curou. E como que você explica que a Isa bombou
tanto e ainda continua bombando, vai bombar muito mais nas redes sociais. Axé, amém. Ou então a mistura deles dois, que é axé, como o Orlando Caldeira falou, axé. Gente, então, eu acho, Thaís, que realmente a pandemia ela foi um mar, assim, pra gente que queria, como ele falou, se jogar. E às vezes não tinha oportunidade. Ouvir você falar em um programa de televisão, Isa, atriz, pra mim é novo também, porque eu cheguei na arte há pouco e eu falei assim, olha, na pandemia 2020, tinha saído de uma licença maternidade, voltando pro trabalho, e eu vi muita gente se jogando e dando certo. E eu falei, gente, que bacana, a internet está com outra perspectiva, trazendo outra forma de vida para tanta gente. Na publi, as pessoas conseguem comprar sua casa, ou então ter uma outra vivência ali. E aí eu falei, nossa, 2021 eu realmente decidi ter essa coragem de sair do CLT. E foi onde eu trouxe essa história para a rede social, mas pensando, eu quero ser vista como atriz. E aí, de uma forma louca, de trend, tentando fazer uma trend de moda, porque eu sou formada com moda. No meio da trend, o escarpão que eu tava descolou assim, porque tinha anos guardado. Descolou. E nesse meio que descolou, e era uma de moda. Era de moda, então eu tava assim toda linda. Eu falei, ai, Davi, que é o meu esposo, que tava ali comigo desse momento até hoje, é incrível. Descolou, eu falei, vamos fazer assim meio descolado. Aí eu, peraí, não, é um novo quadro, não sei o quê. Aí eu fui onde eu entendendo o corre do close. E todo mundo esconde o corre na rede social. Na verdade, a rede social é uma utopia do que você realmente gostaria de ver, de ser. Mas às vezes acaba te fazendo mal, assim, de você ver tanto sonho, tanto desejo, no que você vê na vida real, que não é assim. E padrões inalcançáveis. Exatamente. E eu falei, não, eu não sou esse close, essa cara linda, porque tinha uma hora que eu chegava no meu feed do Instagram e eu falava assim, nossa, cadê São Gonçalo aqui representando? Eu sou de São Gonçalo. Eu faço questão de dizer, quando eu tô no Rio, que eu sou de São Gonçalo. Cadê aqui a minha família preta mais, assim, à mostra, assim, cadê? Então, eu sou a Isa com os looks, assim, uma coisa meio padrão. Eu não sou afro-pátio, eu sou afro-queen. Eu sou rainha, eu vim de lá, ó, rainha. Então foi onde eu comecei a mostrar o close e o corre, com esses vídeos de humor, mostrando o corre de você descer o morro, com o chapelão. Com o chapéu. A referência, eu gosto muito dessa questão. Eu não sou hoje gospel, mas vim de uma família evangélica. E essa coisa do chapelão tem muito do coral americano. Então, eu trouxe essa referência, porque mesmo sendo cristãos lá nos Estados Unidos, a referência cristã é afro. A galera é a comunidade preta. Então, o chapelão é como se fosse o look do dia. E aí eu falei, não, vou colocar esse chapéu que tá aqui. E essa questão que começou nesse vídeo, de uma trend de moda, começou essa questão do close e do corre. Que é o vídeo da sandália descolada. Quando eu conheci você, porque eu conheci você pela internet, depois a gente virou amiga, né? Sim, que foi um prazer. Pô, meu presente da pandemia foi... Você é um dos meus presentes da pandemia. E aí, quando eu conheci você pela primeira vez, que eu vi... Eu falei, gente, sou eu total. Porque as pessoas se identificam, eu finjo todo um glamour, gente. Mas é isso, meu salto tá quebrado, meu chapéu tá caindo quando eu tô descendo a ladeira. E aí rolou essa identificação. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas se identificaram com a Isa de verdade. Não a Isa que você falou, eu tô imprimindo algo que eu não sou. Exato. Isso é péssimo. E aí, uma coisa também que o Adalberto falou, essa vontade que você querendo... Peraí, tá na pandemia, você só vendo coisas ruins, assim, passando o tempo todo. Você fala que, realmente, o humor, ele cura. E eu gosto muito. Sempre fui a doidinha da turma, sempre fui a maluquinha. Tenho esse humor meio da palhaçaria, não tenho medo de me jogar. Só que na hora de fazer humor para outras pessoas verem, eu falei assim, cara... Não dá pra ridicularizar um povo preto. E eu sou uma mulher preta. Então, mesmo eu no stories, mostrando stories real, mãe real, às vezes tô sem a minha touca de cetim, o cabelo tá pro alto, eu falei assim, não, ela é linda, eu sou linda, vou mostrar o close, mas
de um jeito, como ele falou, solto e com sede mesmo de se jogar e de mostrar para conseguir oportunidade. Foi aí que conseguiu essa oportunidade mesmo de falar assim, não, ela é uma atriz. E aí oportunidades vão vindo e você fica feliz, assim, de ver que não foi à toa. Porque é um trabalho, é uma demanda. E isso de se mostrar real, eu vou perguntar isso pra você, Big John, porque a gente sabe que tem padrões, não é? Padrões esteticamente aceitos. E quando vem você, um garoto talentoso, mas que não tem um padrão físico que as pessoas esperam, e você ocupa esse espaço com humor nas redes sociais e agora, né, não somente nas redes sociais, mas também indo para as telonas, como que você se viu nesse lugar? Em algum momento você se imaginou nesse lugar? Você pensou que isso não era para você? Como que você se viu sendo você, fazendo o que você faz melhor, que é a sua arte? Ah, cara, então ocupar espaço é comigo mesmo, né, mano? Tá ligado? Então, pelo menos o stand-up, né, quando começou foi muito no acidente. Foi muito no acidente porque eu sempre tive muitos corres. Já trabalhei de lava-jato, já trabalhei vendendo brownie na escola, já trabalhei fazendo arte no vagão. Inclusive, até a pandemia entrar, eu trabalhava no vagão ainda, já fazendo stand-up. Mas aí veio a pandemia, não tem jeito. Pô, eu falei, não dá não, mano. Grupo de risco, aquele bagulho todo, aí eu fiquei em casa. Assim, quando o stand-up veio, eu tava estudando audiovisual, apaixonado ali por cinema. Eu trabalhei 1 ano no Ponto Cine, que é um cinema que tem lá em Guadalupe, um cinema muito legal da Dailton. Um abraço aí pra Dailton. Inclusive, galera, vamos lá no Instagram do Ponto Cine, que tá rolando uma campanha. A gente tá fazendo uma vaquinha pra gente voltar ao cinema ativa, que é um cinema muito importante, né? Que é mais voltado pro cinema brasileiro, pro cinema nacional, pra cultura que é o cinema, né? Foge um pouquinho dessa parada toda de Marvel e tudo mais. Então, assim, tu não vai ver um Capitão América lá, mas talvez tu veja um bom filme aí de Lázaro Ramos, de Cacá Jags, enfim. Acho que vale a pena. E como que você se viu, a minha né? paixão no cinema foi quando eu trabalhei lá. E aí eu era o cara que ficava na sala do cinema, no projetor, e pá. E aí quando eu fui ver, eu já sabia até consertar o projetor, e o bagulho era em mandarim, mano. Eu aprendi ali algumas palavrinhas lá. E aí depois quando ele fechou uma vez, né, a primeira vez, e aí foi quando a gente tomou aviso prévio, eu chorei pra caramba, triste. E aí comecei a fazer um curso de iluminação pra cinema no Senai, tudo de graça, não paguei nada, irmão. Até então você nem Nunca imaginava paguei. ser influenciador, Não. nada disso. Meu sonho era música, pô. Eu tocava também tudo de graça, tudo aprendi a tocar violão, aprendi a tocar baixo, teclado, guitarra. E como que a arte chegou? Então, foi quando teve um Natal que a galera da minha rua geral combinou de pedir um violão pros pais. E aí não consegui o violão, eu pegava o violão emprestado dos outros. E aí, quando a gente se reunia assim de noite, geral arranhando no violão, primeiro que cansava, meu dedo tá doendo. Eu falei, então vem pro pai. Aí eu ia treinando ali com a galera, eu tinha uns 5 minutinhos pra treinar todo dia. E aí quando eu fui ver, eu já tava tocando já marca geral, aí o moleque já tinha desistido de deixar o violão comigo. Aí quando eu fui ver, já tava tocando na igreja, aí arrumei um curso na Fitec, Quando enfim. você chega na rede social? Na rede social foi em 2016 que eu tava estudando, fazendo esses cursos de audiovisual, e aí eu filmava a galerinha da igreja pra eu treinar. E aí eu pegava também câmera, tudo emprestado, mano. Nada era meu, nada. Era tudo emprestado, o notebook era emprestado. E aí eu fui filmando a galera, eu falei, não, vou criar um canal pra mim também, mano. E aí criei um canal no YouTube de humor, também nem imaginava que eu sabia, mas como eu tava muito naquela vibe, não, agora é videomaker, tem que saber fazer tudo. E aí eu comecei a fazer clipe de rap também, e aí aí daí foi roteiro, foi edição, foi filmagem, foi câmera, era direção, era figurino, era tudo. Eu fazia bom, hoje tudo. você sabe de A a Z. Então, sabe aí tudo. agora parei de fazer tudo pra atuar. Bom. E aí, no fim das contas, É assim, né? Sabe tudo, né? uma corre doido, uma corre doido. Tem que saber. Pessoal, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta com Câmara Rio Debate, especial Notícia Preta, hoje falando sobre humor, com esse timão aqui. E qual é o perfil do público que vê e consome o trabalho de vocês? E eu vou emendar essa pergunta numa outra pergunta, seguindo a ordem, qual é o perfil do público e como vocês lidam com as críticas? Somos pessoas negras e vocês são pessoas negras fazendo humor. Qual é o perfil e como que você lida, Adalberto? O meu é a maioria de mulheres, né, de 25 a 45 anos. E, pois é, tinha muitas críticas no começo, né, até por ser uma coisa meio que afrontosa, com a cara pintada de branco. Mas aí as pessoas foram entendendo que eu estava ali querendo levantar um debate, entendeu? Eu não estava ali para provocar, só para irritar, sabe? Só para fazer racismo reverso, entendeu? Eu estava ali, eu estava fazendo aquilo para tocar na ferida, para mexer numa ferida. E aí, quando entenderam isso, pararam. Mas assim, eu não me incomodo não, porque eu não sei se é porque eu não sou dessa geração que nasceu com rede social, ou que nasceu com internet, eu sou da televisão, né? Eu nasci em 80. Então, aquilo ali para mim não é o meu mundo, sabe? Eu vejo uma matéria de... Você sabe lidar bem com esse não seu mundo. É, porque... Mas eu vou te botar num outro lugar, então. Porque eu sou dessa sua geração aí. A gente parece bem jovem, né, Adalma? Pois é. A gente, assim, querido, nós somos... É melanina, né? É um outro nível. Mas, vou te fazer uma outra pergunta. Porque, ok, você pode lidar bem com as críticas, mas tem um outro lugar que o jornalista sempre é cobrado. É um posicionamento. Isso. Ter posicionamento sobre tudo. Então, assim, você tá nesse lugar do humor, mas as pessoas conhecem você como jornalista. Como você lida com essa cobrança? Sim. Que eu também vou perguntar se vocês têm enquanto artista. Eu tenho muito, e isso também não me incomoda, e pelo contrário, assim, e às vezes eu falo, não quero me posicionar sobre isso, porque é chato ter que falar sobre tudo. Né? E assim, eu falo sobre tudo, mas e eu não fujo de nenhum debate. Mas o que eu tô querendo falar é assim, todas as coisas que acontecem, né? Não é falar sobre tudo, que eu falo sobre tudo, né? Mas é todas as coisas que acontecem, quererem um posicionamento sobre cada coisa que acontece. E às vezes você não tá bem para isso. Às vezes você não tá bem para se posicionar, às vezes aquele assunto mexe com você isso. de alguma forma, então eu não quero falar sobre aquilo ali, porque quando eu acabar de gravar aquele vídeo eu vou sair dali ferida. Exato. Então eu não quero me posicionar sobre aquilo para me proteger. Acho que às vezes é só sem tempo mesmo, né, irmão? Às vezes também não tem. Coisa, Tem isso. E aí o tema não é nem, às vezes, necessário ter um nicho, e aí tu tem que se meter. Cobram isso de você também? Se posicionar. Aconteceu, você não vai falar nada, não? Então, rola muito, cara. Rola muito porque, assim, eu sou fruto de política pública, de curso daqui, curso dali, lei de incentivo, cesta básica, a parada da pandemia, então, irmão, não teve jeito. E só que aí, então, é muito a minha base. E ao mesmo tempo, assim, tem piada que o que a gente faz com o humor? A gente traz atenção para dar o alívio cômico, para dar a quebra de expectativa. E aí tem uma piada que, por exemplo, eu começo assim, ó, tava desenrolando com uma feminista, a galera acha que eu vou zoar a feminista. Mas, irmão, o que eu falei demais? Tô desenrolando com uma mulher. Agora, que ela é feminista, eu só joguei pra tu ficar ali achando alguma coisa. E aí, só que a galera já para ali, já fala, Ih, tá xingando feminista, que não sei o quê. E no final eu me zoo. Eu fui pro outro lado. Só que aí a galera já vem metralhando. Então, assim, tem muito dessa impaciência, às vezes, do público. Ou simplesmente a galera que não quer, não tá afim de te ouvir na moral, vai esperar o primeiro erro pra te quebrar, pra te derrubar, porque tem muito hater mesmo. Você falou tudo. Isa, tem como se posicionar através do humor? Muito, muito, o tempo todo. E ainda mais quando você faz humor e você lida com opinião diferente do outro humorista. Que foi o que aconteceu recentemente com o Will Smith e o humorista que fez o que aconteceu com o Cris com a Jaden. E assim, eu me posicionei, mas porque o meu estilo de humor remete muito, como ele falou, eu me zoo, entende? Porque eu sei a dor, até que ponto essa dor tá ali
cicatrizada para fazer essa piada. Porque tem dores que realmente você não tá ali ainda cicatrizado e você vai mexer. Então você tem que ter muito respeito. Eu acho que o humor é muito sério. O humor é uma a gente brinca, a gente zoa, mas é muito sério. Então tem ali regras e então você se posiciona e você acaba realmente criando ali um problema com o outro, mas é isso. E como ele falou sobre a questão da abordagem com o público. O meu público é de 25 a 40 anos também. Eu até brinco falando que eu sou titi na rede social, mesmo não sendo muito de idade assim, madura, mas a minha vivência remete muito a essa linha. Porque mesmo eu era para entender tudo de internet e tecnologia, mas tem essa linha da titia, sou mãe de 2 crianças pretas, vim da periferia, sou casada com um homem preto, então a gente acessa a Zona Sul, mas sou de São Gonçalo. Então, assim, tem várias camadas, várias vertentes que eu sei que eu tô atingindo um público que tá criando uma expectativa ali sobre mim. Então, é uma responsabilidade. Eu lidar com o humor e entender a problemática social. Até que ponto eu posso, como ele falou, jogar o humor e você falar de uma situação que vai catucar, vai machucar, mas ali você dá aquela aliviada cômica, porque é a cura também. O humor, você consegue ter acesso a falar de coisas que, com textão, as pessoas não querem mais. Nem eu quero. Às vezes a gente tá com dor e você fala assim, vamos assistir um meme? Vamos ver um besterolzinho? Uma coisa boba, uma coisa que você sabe assim, que tosco, mas eu tô rindo. Porque a vida tá difícil. Eu só quero descompressar. Exatamente. Adalberto, fazer humor é um ato político? Sim, total. Total. É porque, por meio do humor, é mais fácil você pescar, sabe? Porque você faz que você vai entregar uma coisa muito despretensiosa e por baixo daquilo ali você tá entregando uma mensagem, você tá trazendo um debate, você tá fazendo uma crítica. E então, total, sabe? E eu uso muito como um ato político mesmo. E Big John, você usa o humor como um ato político também? Como que você usa isso na tua arte? Então, eu sempre fui muito envolvido com política. Meu pai, inclusive, é político. Mas a gente pode falar também dessa política que não é uma política partidária. Exato. O que a gente faz no nosso dia a dia, né? Você falou da eleição, tudo isso é político, né? Exato, exatamente esse é o ponto. Porque, assim, tem essa política partidária, aquela questão toda, aí vem as eleições, inclusive esse ano, vem aquele assédio todo, aposto que também muitos falam. Mas a nossa política que a gente faz... Então, a parada eu acho que, por exemplo, como eu falei, eu sou fruto de política pública, então já é uma outra política, não é aquela parada de partidária, aquilo já é ação. Então, eu sou mais nessa questão de ação. Por exemplo, a galera de favela que vem trocar ideia comigo, pô, qual é, Big John, eu quero colar lá no teu show. Pô, mano, manda teu nome, tá ligado? Porque a galera, mano, não tem grana, tá osso, e eles têm direito, mano. Eles têm direito a isso. Porque a arte é um direito, né? Exato. Muitas vezes a gente não entende que ter acesso à arte e à cultura é nosso, né? É importante pra nossa formação também. Meu sonho é abrir um comedy dentro de uma favela, mano. Meu sonho, ainda vou fazer essa parada. Porque, assim, então, tá vindo uma geração muito forte de comediantes de favela. Tem o Felipe Ferreira, tem Jean Lacru, tem o 2K, tem o Moriá. Então, assim, uma galera mesmo tá chegando bem, tá chegando forte. E a gente tá com disposição pra mudar esse quadro aí, cara. Não tem jeito. A arte salva muito. Vejo muito a galera, inclusive do rap também, que é uma parada que eu sou oriundo. E a gente tá nessa pegada, cara. Eu quero ver muita coisa mudar ainda. E tô na disposição para isso. E esse ponto de muitas vezes a gente não ver a arte como um direito, muitas vezes para pessoas que vêm, né, de favela, periferia, isso é muito distante. Muitas vezes é distante geograficamente. Por exemplo, Isa, você é de São Gonçalo. E eu sempre falo que a gente não tem como falar sobre favela como se fosse uma coisa única, porque o Cantagalo não tem o mesmo acesso que São Gonçalo, né? Que as favelas de São Gonçalo. E você entende... Isso aí, boa. E você entende, obviamente que você entende, mas como que você lida com essa questão de passar para frente que a arte é um direito, né?
Eu acho que, assim, a gente tem que começar... o presente tem que pensar também no futuro. Eu tenho 2 filhos, mas antes disso tenho sobrinhos. Então, eu entendo que se você faz algo socialmente, se você tem esse propósito, se você se sente incômodo, comece pelas crianças, sabe? Comece pelo futuro. Por exemplo, você falou sobre a arte. Realmente, numa favela, no morro em São Gonçalo, ela é mais distante. Parece que não entra na cabeça da galera que você pode acessar um teatro. Existem teatros gratuitos, existem programações culturais e que envolve a arte e que a criança não está imaginando como que está próximo. Inclusive, tem ali próximo. Eu conheci o Adalberto assim. Próximo no Sesc, lembra? Ele realmente é incrível desde sempre. Que foi o comecinho, assim, ainda fazendo moda, que a gente está falando, eu vou lembrando. A gente vai tendo essa memória afetiva. E eu quando levei os meus sobrinhos, na primeira vez numa peça infantil, foi do Rio. Mas foi uma peça preta que eu tenho muito orgulho, que foi do Rodrigo França. E o Reinaldo, com um elenco incrível, que foi Pequeno Príncipe Preto. E as crianças falando, tia, obrigada, é minha primeira vez num cinema, só que eu tô vendo as pessoas. Isso me tocou muito, porque eles não sabiam ainda o nome. E aí eu falei, é teatro, isso é teatro, tá? Aí ele, obrigada, e tipo, pequenininhas. E assim, foi incrível de ver, e eu tenho também esse incômodo, igual você falou, a minha vontade é levar a interseção entre a arte e a questão também do humor, que é para além. Então, realmente, o acesso é diferente, é bem diferente, e eu queria muito que tivesse essas oportunidades de projetos sociais com essa entrega que tem aqui no Rio, por exemplo, com as favelas de São Gonçalo, sabe? Itaoca, tem o Salgueiro, tem o Menino de Deus, tem o Abacatão, tem... sabe, o Pombal, tem muitas favelas ali em São Gonçalo que são carentes disso, de arte e de cultura. Meu esposo mesmo faz um trabalho social da capoeira gratuito ali também, próximo ali do Camarão, da Praça do Camarão. Só que ainda assim é muito solto. Aqui realmente as coisas chegam diferentes. E olha que é próximo, geograficamente, você falou, é perto, é muito perto. E essa diferença a gente vê no próprio Rio de Janeiro. Você pega uma favela da Zona Sul e uma favela, tipo, da Baixada Fluminense, é completamente diferente. Mas aí a gente vai entrar toda uma questão de debater espaço público, políticas públicas em espaços públicos, e aí a gente vai numa loucura aqui. O que pode ser o tema de um próximo programa. Estamos chegando ao fim, mas vou passar... Mentira! Mas, ó, a gente vai passar aqui para as considerações finais. E as considerações finais, eu queria muito que vocês focassem nessa tal representatividade. Eu sempre falo que eu não quero representatividade, eu quero equidade. Mas a gente sabe que a representatividade é muito importante. Quando você falou de seus sobrinhos que foram no teatro e falaram que estavam vendo cinema pela primeira vez, eles estavam se vendo também ali pela primeira vez. Então, nessas considerações finais, vou começar com você, já que você trouxe isso, Isa. Queria muito ver como vocês, com a arte de vocês, se entendem, se veem nesse lugar, sim, de representatividade. Eu acho que é isso. Você já falou, você fez uma pergunta, uma resposta que a gente que está fazendo esse trabalho de forma independente, né, nas redes sociais, é por um propósito, não é por like apenas. Não é à toa que o número nem chega, às vezes, como a gente gostaria que chegasse. Porque hoje é tão comum, é tão rápido, a 1 milhão, a 2 milhões, e você está ali. Porque é isso, você sabe que tem muita coisa sobre isso, não é apenas só risos. Tem muitas dores, tem muitas coisas, muitas pessoas que você leva. Não é só sobre você. Não é só sobre mim, exatamente. Então, eu acho que... Eu quero muito que o que a gente está fazendo, o que essa galera de agora está fazendo, faça uma diferença para o futuro dessas crianças, sabe? Dessas crianças pretas, das crianças periféricas. E vai para além. Começa muitas vezes com estética, mas que vai para além. Que eles entendam de leitura, sabe? De cultura, se interessem mesmo por tecnologia e estude mesmo, seja crianças cabeçudas. Porque o Rio de Janeiro, por ser uma cidade muito fácil, as coisas, assim, você encontra assim, com muita facilidade.
se perde no meio do caminho e você fala, poxa, podia estar ali estudando, podia ter feito uma faculdade. Então, assim, que não perca isso no futuro. O futuro, as crianças possam entender que a arte e a cultura, ela salva e ela cura. Big John, suas considerações finais, como você se vê nesse lugar de representatividade de um menino, porque você é um menino jovem e que não é nesses padrões, né, que as pessoas esperam que a gente tenha, e você mostra que a sua arte ela é maior do que qualquer coisa. Como que você se vê nesse lugar? Tu falou essa parada aí, eu me tocou numa parte, porque assim, agora eu sou pai também, né, cara? Tô com um garotinho de 9 meses em casa e aí a gente chega nesse lugar de apoio, essa representatividade e tudo isso que tu carrega. E pra mim isso é muito louco porque eu vejo que eu me tornei uma referência no meu bairro, na minha região. A galera sempre manda mensagem, sempre tá lá comentando qual é, eu sou de Guadalupe, pra gerar uma na mensagem. Eu que achava que conhecia o bairro todo, tô vendo que tô conhecendo muita gente ainda, e mais gente ainda me conhecendo. E o Brasil vai te conhecer. Pô, cara, mó doideira, eu fico muito feliz mesmo. Cara, eu vi até que, cara, 5% dos meus seguidores do Instagram são de Portugal, cara. Então tem uma galera lá, então, assim, a parada tá tomando uma proporção muito maior do que eu jamais imaginei. Cara, várias vezes eu já zerei a vida, na moral mesmo. E, cara, a consideração final que eu deixo, cara, é que, assim, pelo menos o que eu quero deixar de legado é uma parada, assim, mano, muito bem... Apesar de não ser muito o que parece, a gente buscar o equilíbrio, buscar estar sempre centrado, bem organizado, tentar trabalhar com calma, porque, assim, mano, às vezes a gente se deslumbra com muita coisa, entendeu? A gente perde a mão, ou então às vezes a gente desanima muito. Então, assim, buscar esse equilíbrio, entender que a gente é capaz e que o mundão tá aí pra gente mesmo. Buscar esse equilíbrio, eu também diria se fortalecer, que é isso, eu vou passar para o Adalberto nas considerações finais, falando de fortalecimento, porque o Adalberto e Isa são meus amigos muito queridos, agora eu conheci você, Big John, e tem uma coisa entre a gente que é o se fortalecer, e eu me sinto fortalecida quando eu sei que eu tenho a Dalba lá no Notícia Preta, quando eu sei que eu posso pegar e mandar uma mensagem para a Isa, tudo isso também fortalece. Então, acho que esse equilíbrio, ele vem muitas vezes do que nos fortalece, de quem nos fortalece. Então, vocês são pessoas que me fortalecem. Não era a minha consideração final, mas eu achei importante fazer essa consideração final, porque quando a gente fala do deslumbre e quando a gente fala de tudo isso que cerca, né, essa fama rápida da internet, porque foi rápido com todo mundo, né? A gente também não pode esquecer do que e de quem nos fortalece. Sempre vem dessa base, né, mano? E a gente se fortalece, da gente se fortalecer cada vez mais. Então é com isso que eu passo para você, meu amigo, as suas considerações finais. Não, isso é muito importante e a gente, quando fortalece o outro, a gente nem sabe, mas a gente se fortalece muito mais, né? Porque essa coisa da representatividade que você falou, vem tanta gente, assim, por mensagem privada, falar assim, nossa, você falou o que eu queria, você tocou no assunto que eu queria. E, assim, professores, quando um professor fala assim, um cara lá com doutorado fala assim, eu levei o teu vídeo para os meus alunos verem. Eu falei, gente, eu sou tão... Que isso, gente? Para! Então, isso, para mim, é muito mais até importante. E isso, a gente que é preto, né? Então a gente está acostumado com a baixa autoestima, com a autossabotagem, essas coisas, de não acreditar na gente, de não confiar na gente. E aí vem alguém falando assim, cara, obrigado por você existir. Você é exatamente o que eu queria ser. Você faz exatamente o que eu queria fazer. E você fala exatamente o que eu queria falar. E aí, assim, alguém agradecendo pela tua existência, você que acha que tua existência não é nada, gente. E aí, olha como isso faz bem, isso, a gente fortalece o outro, a gente se fortalece. Então, essa troca é muito boa. Então, assim, com certeza, você também me fortalece, e quando você me fortalece, você se fortalece, e isso é muito bom. Eu acho que isso é o Ubuntu, né? Isso é o Ubuntu, isso é o Ubuntu real, isso aí é o orgânico, é o natural. Como ele falou, a gente se sente tão bem quando isso vem de forma... Você está tratando bem... Ela tá indo, tá acendendo, você fica feliz só de ver. E é isso que a gente faz. Infelizmente, já acabou. Pessoal, foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante
com você aí de casa. Eu agradeço a presença de todos, todas e todas aqui no programa. E obrigada a você que está aí do outro lado da telinha pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.